Oi, abre a porta, sou eu. Ah, sim, eu trouxe o bolo que você pediu. Você me mandou uma mensagem dizendo que tava com desejo. Então eu trouxe seu bolo. Bolo de aniversário. É, eu achei um pouco estranho você pedir um bolo de aniversário às 11 horas da noite. Mas eu trouxe. Já que eu ia vir aqui mesmo. Ah, aí eu vou sentar no sofá. Ah, eu trouxe mais umas coisinhas pro bebê. Não, eu não quero pedaço de bolo, não. Obrigada. Eu vou deixar a mamãe comer o bolo sozinha. O... Eu trouxe livros pro bebê. É, dizem que é bom ler pra criança antes dela nascer. Sabe, pra ela ouvir a voz dos pais e já ir reconhecendo. Eu comprei uns 5 livros. É, um deles vem com fantoches, eu achei incrível. Ele vai adorar quando. O bebê vai adorar quando crescer. A gente pode fazer teatro de fantoches pra criança. Vai ser muito divertido. Ah, o meu trabalho. Ah, eu trabalhei bastante, como sempre. Fiquei bem cansado. Mas é uma delícia poder cuidar de você e cuidar do bebê. É, eu tô com um pouco de sono, mas é normal. Eu quase sempre durmo por esse horário. É, você gostou dos livros? É, eu escolhi naquela biblioteca onde a gente. Aquela livraria. É, aquela livraria onde a gente se encontra sempre. Onde a gente se encontrou pela primeira vez. É, eu achei eles bonitinhos. Principalmente o tigre. Ah, eu acho que ele vai gostar do tigre. Por que eu tô chamando de o nosso bebê de ele? Eu acho que é um menino. Intuição de pai. O quê? Pai também tem intuição. Eu vou. Quando a gente vai poder fazer ultrassom pra ver o sexo do bebê? Ah, o médico disse que nas próximas consultas. Muito bom. Eu quero. Eu preciso estar com você nessa consulta. Eu quero muito ver se meu filho é menino ou menina. Apesar de que eu acho que é menino. Eu sonhei que era menino. É, eu tô sonhando bastante com o nosso bebê. E eu tô lendo muita coisa. Eu já te falei que eu tô lendo muita coisa sobre bebês. Então eu tô sonhando muito com criança. É. Ah, os meninos ainda não sabem. Eu disse que não ia contar ainda. Mas sua barriga já tá aparecendo. Não é muita coisa, claro. Mas já tá aparecendo. É tão bonitinho. Ele ainda não tá mexendo? Às vezes você sente uma ondazinha na sua barriga. É, eu também li que isso é normal. Que ele vai começar a mexer aos pouquinhos. Que não vai ser aquela movimentação toda no início.
Dizem que os últimos meses ele vai começar a chutar sua costela. É, deve ser doloroso. Tá, desculpa por estar rindo. É que eu tô ansioso por isso. Ah, você quer sentar aqui do meu lado e a gente pode tentar ler alguma coisa pro bebê? É, traz o bolo também. Você tá com o rosto todo lambuzado. O bolo tá tão gostoso assim? Ai, por causa do desejo. Aham, o bebê quer bolo. Ele nem sabe o que é bolo. Tá, agora ele sabe o gosto de um bolo. Mas. Ah, tudo bem. Espera, tem alguém do lado da rua? Tem alguém vigiando a casa. Eu acho que me seguiram até aqui. Fica longe da janela. Eu não quero que, sei lá quem, fique conhecendo o seu rosto. Eu não sei se ele tá com uma câmera. Eu não sei se é fotógrafo ou apenas um fã. É, pode não ser nem um fã, nem um fotógrafo. Pode ser alguém que não gosta de mim. E se for alguém que não gosta de mim, a gente tá com problema. Eu fecho a janela, fecho a cortina. Eu, eu não sei se o cara lá fora é perigoso, mas é melhor tomar cuidado. Eu devia ser mais cuidadoso em vir pra cá. Quando eu cheguei aqui, eu não olhei pros lados, eu não notei que podia estar sendo seguido. Se isso for um fotógrafo, eu tô muito ferrado. Afinal, ele vai espalhar pra todo mundo que eu tô na casa de alguém desconhecido. E. Nossa, eu não quero que venha um bando de gente bater na sua porta. Fica longe da janela. Me desculpa por essa situação. Eu juro que não. Eu não queria trazer nenhum estranho pra cá. Ele tá olhando pra janela. Ele tá olhando pra tua janela. Eu não sei se ele tá com uma câmera ou com uma lanterna. Não, eu não consigo ver daqui. Mas eu não quero me aproximar da janela porque se for uma câmera eu não quero que ele tire fotos minhas. Ele tá rondando a casa. Eu não. Ah, se alguém descobrir, nós dois vamos estar muito ferrados. É, eu não tô paranoico. Eu não sou paranoico. Eu só tô cuidando de você. Cuidando da sua segurança. Da segurança do nosso bebê. Tá, eu vou parar de olhar pra fora. Eu vou. Vamos, sei lá, pensar em outra coisa. Mas esse cara tá olhando pra cá. Eu acho que ele tá com uma câmera. Eu acho que ele é um fotógrafo fofoqueiro. Ah, eu tô muito ferrado. Se a notícia que você tá grávida sair por aí, eu vou perder meu emprego. Minha mãe vai descobrir. Minha mãe vai me matar. Os meninos da BTS vão me matar.
Meu Deus, eu vou perder meu emprego. E você vai perder sua paz. Você não sabe o que são os fotógrafos atrás de você. É por isso que eu sempre escondi a nossa relação. Não. Eu sei que você entende. Me desculpa por isso. Agora, volta a comer seu bolo e eu vou. Vou tentar ficar calmo. Me desculpa por isso. Esse cara tá olhando pra cá. Ai meu Deus, como é que eu vou embora depois?